Olá, meu aluno, olá, minha aluna! E aí, pessoal? Vamos trazer a polêmica da semana. E aí, o vídeo, ou melhor, o filme do Danilo Gentili, que tem o Fábio Porchat. Ele traz crime, não traz crime? Como é que é esse negócio? Como é que funciona? Explica aí, professor Matheus! Bom, gente, vamos falar sobre as questões jurídicas a respeito disso. Ou seja, o fato e como as coisas começaram a ocorrer e dois grandes elementos, ou seja, as decisões e os posicionamentos do Ministério da Justiça a respeito disso. Bora lá, vamos conversar sobre esse tema, bora lá a gente discutir e trabalhar essas temáticas, essas discussões. Colocando aqui para vocês então, a ideia é a gente falar sobre como se tornar o pior aluno da escola, que é o filme, certo? E falarmos sobre a liberdade de expressão artística, a censura no Brasil, politicagem, mistura com religião, mistura com questões morais e outros elementos. Uma confusão. Vamos lá, vamos começar a conversar sobre esses temas, sobre essas discussões que são bastante importantes. Bom, pessoal, o tema é o seguinte, é o filme. O que a gente está falando? A gente vai falar então do filme Como se tornar o pior aluno da escola. Certo, esse é um filme de comédia, é importante a gente dizer isso, é uma comédia, certo? Que é baseada num livro do comediante Danilo Gentili, nem sei se dá pra chamar ele assim de comediante, porque nem muito engraçado ele é, né? Ele tem mais uns negócios meio trash, assim, uma comédia meio agressiva, etc. E vira e mexe, ele mexe com política, apoiava Bolsonaro, depois desapoiou e etc, e faz toda essa confusão. Bom, mas é uma comédia, certo? Não sou eu que tenho que classificar isso, é quem faz o filme que faz isso e é essa a ideia. Então é uma comédia, trabalha essa ideia exatamente de discutir questões polêmicas, trazendo o lado engraçado, trazendo essas discussões, e traz algumas críticas assim pela questão da autoridade do professor, para a questão da possibilidade dessa autoridade ser uma autoridade opressora ou não. Então, esse filme traz alguns elementos que são interessantes, inclusive de reflexão, e que são importantes para se discutir. Bom, o que está se discutindo no filme? Qual é o problema? Qual é a discussão que gerou? Bom, a discussão é o seguinte, tem uma cena envolvendo esses dois adolescentes, que são os jovens, os protagonistas, né, da história, que envolve aí o personagem do Fábio Porchat, certo? Também um ator conhecido, né? Porta dos Fundos, atua na Rede Globo, e aí a galera pega a Globo, já tem polêmica, etc. E aí envolve o seguinte, né? Ele chama esses dois jovens, estão sentados nessa mesa, ele chega e aí provoca eles para se masturbarem, né? A famosa, né? A masturbação. Gurizada de adolescente, falar em masturbação para adolescente é algo, né, que não é algo estranho, vamos convir com isso, certo? E aí, essa discussão gerou a ideia, ou o debate, de que seria uma cena que provocaria a pedofilia e que seria algo, vamos dizer, de apologia a esse crime. Bom, pessoal, primeiro, a gente tem que lembrar, filme é ficção. Filme é ficção. Ah, mas e os atores, coitados, foram submetidos? Bom, os atores foram contratados, tinha roteiro. Se são menores, tem os pais que cuidaram disso, que olharam isso, souberam isso e também provavelmente teve auxílio, técnicos, profissionais como psicólogos, educadores para ajudar isso. É essa a ideia, sempre quando a gente tem crianças envolvidas em set de filmagens ou em set de novelas ou minisséries, sempre se tem esse cuidado para a criança ou para o adolescente, nesse caso os adolescentes, saberem diferenciar a ficção da realidade. E é importante que nós saibamos também isso, né? É muito importante, tem um monte de gente confundindo, né? Ah, mas os jovens fizeram, gente, isso é ficção, isso é mentira, não está ligado à realidade. Quer provocar uma discussão, quer provocar exatamente um elemento da existência desses personagens, através da questão cômica. E aí, a grande discussão é o seguinte, né? Vem cá, vou colocar aqui para vocês, ó, a grande discussão é o seguinte, a grande discussão é essa decisão aqui do Ministério da Justiça que determinou a suspensão imediata, tá, da disponibilização e exibição, como está em linha em amarelo, vocês conseguem ver, decisão no despacho 625 de 2022, despacho 625 de 2022 do Ministério da Justiça, na abertura de um processo administrativo. E aí a gente tem o seguinte, ó, determina suspender imediatamente a disponibilização, a exibição e a oferta do filme.
Como se tornar o pior aluno da escola, tendo em vista a necessária proteção à criança e ao adolescente consumerista, conforme o inciso 6 do artigo 56, inciso 4 do artigo 39, ambos do CDC, bem como o artigo 18 do Decreto 2181, além do artigo 5º da Lei 13.257 e o artigo 227 da Constituição. Então a gente teve uma decisão do Ministério da Justiça, depois de toda essa polêmica, a gente viu que houve toda uma politização, né? Deputados alinhados a um pensar, mandar, dizendo, olha como está essa apologia. Tinha deputado que é pastor, que tirou foto do filme dizendo que era muito bom, aí teve que tirar essas fotos porque alguém falou que era pedofilia, etc. e outras coisas nesse sentido. E aí gerou toda essa polêmica. Bom, o que é possível o Ministério da Justiça e órgãos do Poder Executivo realizarem, fazerem quando há, por exemplo, acusação de algo nesse sentido? Primeiro a gente tem que lembrar, gente, o que ocorre num filme é filme, o que ocorre num filme é ficção. Então, vamos lá, sem politizar. Quantos filmes de violência e de crimes vocês assistiram? Certo? Séries de violência, de crimes, a gente assiste. Por exemplo, quem assiste Lei e Order, né, que tem série, tem violência, a questão envolvendo violência sexual, toda hora tem, certo? Tá, os atores se tornam criminosos por realizar essas cenas? Óbvio que não, né, gente? São cenas de ficção. Então, não há crime nessa construção e muito menos a discussão que eu estava vendo ali da galera falando de apologia a um crime. O que seria, né? Ali, o Código Penal traz algum crime de apologia? Sim. O artigo 287 do Código Penal diz, ó, fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime, detenção de 3 a 6 meses ou multa. Esse crime quer dizer assim, ó, eu vou no jornal e digo, ó, o criminoso é bom, que bom que fazem esse crime, realizam esse crime, eu vou na internet, faço isso, etc. Né? Agora, o fato de realizar um filme, uma ficção, onde tem todo um enredo, toda uma construção, que na verdade às vezes uma cena tirada do contexto, pode ser totalmente, né, inadequado, porque eu posso ter o filme criticando exatamente aquilo, mas ele está mostrando que aquilo existe, certo? Pode ser o filme criticando que existe aquele crime, mas ele, certo, está mostrando que aquele crime existe e que ele acontece em alguns momentos. E acontece muitas vezes com gente, inclusive da família, que é um elemento ali de crítica que o filme apresenta, exatamente porque esses atos de violência sexuais com crianças e adolescentes ocorrem em regra, infelizmente, no seio da família. Em regra, a gente tem o maior número de pessoas exatamente sofrendo isso no seio da família. Então, gente, uma coisa é ficção, outra coisa é o crime ser realizado ou a ação para realizá-lo isso. Cuidado com isso, senão a gente vai criminalizar, olha, alguns milhares de filmes. Ah, esse crime faz apologia ao homicídio, esse crime faz apologia ao estupro, esse crime faz... Certo? Então calma lá, vamos ter cuidado com isso, vamos ter atenção para isso, para a gente não criar exageros e não criar, né, uma politização, é vermelho, é azul, é PT, é Bolsonaro e se perder no debate, se perder na discussão. Cuidado com isso, atenção. Vamos lá, o que significa, né, o crime de apologia? Bom, o crime de apologia seria a ideia de elogiar, louvar, enaltecer, gabar, defender. O agente, né, elogia o crime como fato, ou então elogia o criminoso como, né, pessoa importante, etc. Aqui, entre outros elementos. Então, esse é um ponto aqui bastante essencial que a gente tem para discutir. Outro elemento importante que a gente consegue estabelecer, que a gente consegue estruturar, que a gente consegue verificar aqui que é necessário, é a questão envolvendo, a gente conseguir entender aqui, a gente conseguir compreender a questão envolvendo exatamente, tá, temos a decisão, sabemos dessa decisão, sabemos de toda essa questão da decisão, e agora o seguinte, tá? A polêmica nessas redes sociais, elogios, críticas, o que pode fazer o Poder Executivo diante desse fato? Lembrando, né, é uma polêmica que foi meio que construída, porque vejam vocês, o filme era de 2017, e agora que surge essa polêmica, ninguém viu o filme. Essa cena não trouxe, vamos dizer, indignação anteriormente, porque não era uma cena para trazer tanta indignação, etc. Né? Gerou-se exatamente essa ideia de politizar a discussão. Muito bem, bom, o Ministério da Justiça fez essa decisão. Essa decisão está correta?
Essa decisão está de acordo? O Ministério da Justiça pode, com fundamento para respeitar o direito do consumidor, da criança e do adolescente, porque a decisão do Ministério da Justiça é com base numa nota técnica da Secretaria Nacional do Consumidor, da Senacom. Vem cá, qual é o limite da Secretaria Nacional do Consumidor para controlar exatamente matéria de divulgação ou outros elementos? Poderia o Ministério da Justiça fazer essa decisão e suspender a disponibilização da exibição desse filme? Bom, no meu entendimento, né, a norma técnica, que é a base do fundamento da decisão do Ministério da Justiça, eu só estou explicando o que ela é. É um documento elaborado por técnicos especializados em determinado assunto e que fere de parecer para análise completa de todo o contexto, né, da questão histórica, fundamento legal e todas as informações que são relevantes. Isso é uma nota técnica. Então, a partir dessa nota técnica da Senacom, o Ministério da Justiça abriu um processo administrativo contra as empresas de streaming que estão vinculando esse filme, que é Google, Netflix, Globo, Apple, Amazon, todas essas estão disponibilizando o filme. Abriu-se então um processo administrativo contra elas. E aí, como medida cautelar, ou seja, sem ouvir a outra parte, suspenderam a disponibilização e a exibição e a oferta do filme. Beleza. A decisão do Ministério da Justiça está de acordo com a Constituição Federal e a interpretação que o STF tem? Vamos lá. O que o Ministério da Justiça fez? Fez censura. Na hora em que ele determina a não disponibilização, na hora que ele determina que se tire das redes, das empresas de streaming um filme, ele está determinando a censura daquele filme. E é importante a gente lembrar que a liberdade de expressão artística e científica não precisa de autorização para ser publicada, para ser vinculada, e muito menos precisa de licença ou autorização, ou seja, não é possível a censura. Bom, então a gente tem o direito fundamental ofendido. Vamos lá? Artigo 5º da Constituição, inciso 9, diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente da censura ou licença. Tá, professor, mas me diga o seguinte, professor, e o direito das crianças, e a proteção das nossas crianças, e o cuidado contra esses atos criminosos, etc. Bom, de novo, deixa eu lembrar vocês, é uma ficção, é um filme. Assiste quem quer. E jovens, adolescentes, crianças assistem se os pais permitem, se os pais deixam, certo? Beleza. Tá, professor, mas era um filme que tem uma classificação indicativa. Sim, tinha uma classificação indicativa de 14 anos e hoje, na data que eu estou gravando o vídeo, foi alterada a classificação para 18. Tá, que é a solução que o Ministério da Justiça poderia ter feito e realizado. Agora, essa solução aqui, ó, de estabelecer o despacho no número 625 de 2022, ela é inconstitucional. Eu já vou dizer para vocês por que ela é. Porque ela fere o artigo 5º, inciso 9, e fere também uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é a ADI 2404. A ADI 2404 falou exatamente sobre essa temática. O Supremo já se posicionou exatamente dizendo como é que conversa a questão da classificação indicativa e a liberdade de expressão. É livre, nós temos liberdade de expressão, eu não posso censurar alguém porque alguém fez um filme que vai contra os meus preceitos religiosos. Eu não posso fazer isso. Certo? Entendam isso. Não é possível censurar alguém porque vai contra os meus preceitos religiosos. O que eu faço? Eu não assisto. Certo? Eu não assisto. Eu digo para os meus irmãos de religião, para as pessoas que são de religião, esse filme não é legal, ele traz preceitos que não são preceitos da nossa religião. Agora, o que eu não posso é proibir que as pessoas tenham acesso a um elemento de produção artística, certo? Seja ela boa ou ruim, porque esse critério bom ou ruim é um critério meu, é um critério seu. Eu não sou técnico especialista em arte, a maioria de vocês não são, porque esse canal é para a galera do direito, certo? Então, certo, pessoal? E se é bom ou ruim, é o público que vai dizer. Ou senão nós vamos ser liberais de meia tigela, né? A galera é liberal para uma coisa e depois, quando chega nas discussões de que é liberdade, etc., não é, né? Então a gente tem que lembrar disso também. Olha só, o STF já resolveu esse problema de liberdade de expressão artística e a proteção da criança e do adolescente na ADI 2404. Olha só o que essa ADI traz para vocês, importante. A própria Constituição da República, estou lendo só as partes em amarelo aqui para vocês. Ó. Primeira parte em amarelo, a própria Constituição da República delineou as regras do sopesamento entre os valores da liberdade de expressão, dos meios de comunicação e a proteção da criança e do adolescente. O Supremo está dizendo que a própria Constituição já delineou como é que funciona.
É competência da União, exclusiva da União, exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Esse é o segundo amarelo ali destacado. E o terceiro é o seguinte, ó, é o sistema de classificação indicativo, esse ponto de equilíbrio tênue e ao mesmo tempo tenso, adotado pela Constituição para compatibilizar esses dois axiomas, que são a liberdade de expressão nos meios de comunicação e a proteção da criança e do adolescente. Velando pela integridade das crianças e dos adolescentes, sem deixar de lado a preocupação com a garantia da liberdade de expressão. Então a Constituição quer e buscou velar sim pela integridade, pela proteção das crianças e dos adolescentes, sem deixar de garantir a liberdade de expressão, que é essencial, que é fundamental para um Estado democrático. Nesse sentido, o que fez então a Constituição segundo o STF? A classificação dos produtos audiovisuais busca esclarecer, informar e indicar aos pais a existência de conteúdo inadequado para crianças e adolescentes. Por exemplo, se eu tenho lá uma classificação 16, 18 anos, os pais já sabem, bom, esse filme, apesar de ser comédia, tem algumas cenas que não podem ser vistas. Então eu já sei disso. Se eu, pai, estou deixando meu filho ver ou não fiscalizo o que ele vê, eu tenho que arcar com essas consequências. Eu não posso culpar o Danilo Gentili, eu não posso culpar o Fábio Pochá, eu não posso culpar o governo Lula, eu não posso culpar o governo Bolsonaro, eu não posso culpar religião alguma. Eu tenho que lembrar disso, certo? Educação é um dever do Estado e da família. Estado analisa o filme e estabelece a classificação indicativa. Estado analisa o filme e estabelece a classificação indicativa. Família faz o controle exatamente, ó, esse filme meu filho pode ver, classificação indicativa é da idade dele, ele pode. Esse filme meu filho não pode ver porque a classificação indicativa não é da idade dele. Tem até um controle, hoje a gente pode estabelecer controle. Ah, o meu filho pode acessar o streaming da Netflix, do Globoplay, pelo perfil dele. E o perfil dele está lá indicado que ele é jovem de X anos. E aí não vai permitir que ele acesse filmes indicados com classificação indicativa maior, certo? Cada um faz o seu papel, família, nós, pais e o Estado. Então é importante a gente lembrar isso. O que o Supremo diz mais ainda? Segundo o tópico ali que está em amarelo, a submissão ao Ministério da Justiça ocorre exclusivamente para que a União exerça a competência administrativa prevista no inciso 16 do artigo 21 da Constituição, qual seja, classificar para efeito indicativo as diversões públicas e os programas de rádio e televisão, o que não se confunde de forma alguma com autorização e jamais com censura. Ou seja, o Ministério da Justiça pode dizer que a indicação é para mais de 10, para mais de 14, para mais de 16, para mais de 18, mas ele não pode proibir jamais de se ver, ele não pode proibir jamais de ser vinculado ao filme. Isso é censura, é proibido no nosso sistema constitucional. Totalmente proibido, certo? Não vivemos mais período da ditadura. E vejam só, este caráter autorizativo, olha que diz aqui, né, a decisão aqui, que interessante isso. Este caráter, eu vou pegar aqui uma caneta para vocês verem. Esse caráter autorizativo, vinculativo e compulsório conferido pela norma questionada ao sistema de classificação data vênia não se harmoniza com artigos. Ou seja, a discussão aqui era que era para dizer que só pode filmes em horários tais, em tais horários, em outros elementos. E aí o Supremo está dizendo que não pode isso. O Ministério da Justiça não pode se intrometer a esse ponto. O papel do Ministério da Justiça na questão indicativa, certo? Na questão de proteção da criança e do adolescente frente à produção audiovisual, é exatamente estabelecer a classificação indicativa. E o nosso papel é entender o que é a classificação indicativa e, a partir disso, como família, protegemos as nossas crianças exatamente realizando o controle. Não basta ser pai, não basta ser mãe, tem que participar. Não dá para dar ficando discurso no Instagram, nas redes sociais e não participar. Ver o que nossos filhos estão vendo e ver, discutir, estabelecer essas construções. Cuidado com isso, beleza? E aí a gente tem a parte final da decisão do Supremo da ADI 2404. Essa sim, uma importante área de atuação do Estado. É importante que se faça, portanto, um apelo aos órgãos competentes para que reforce a necessidade da exibição destacada da informação sobre a faixa etária especificada,
no início e durante a exibição da programação, em intervalos de tempo não muito distantes, como a cada 15 minutos, por exemplo. Inclusive quanto às chamadas de programação, de forma que as crianças e os adolescentes não sejam estimulados a assistir a programas inadequados para sua faixa etária. Estou falando principalmente de disponibilização na televisão aberta, né? Ou então na televisão por assinatura. Se a gente falar de streaming, a gente vai saber que o streaming só vai lançar para nós se nós não classificamos aquilo como algo de criança ou outros elementos nesse sentido. E aí o que diz o Supremo? No final diz assim: afinal, a Constituição também atribui à lei federal a competência para estabelecer meios legais que garantam às pessoas e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariam o disposto no artigo 221 e nos artigos 220, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição. Gente, cuidado, muito cuidado. A ADI 2404 deixou claro, deixou bem direto, de que há uma compatibilização entre a liberdade de expressão e a proteção da criança e do adolescente. E qual é a compatibilização? Como é que eu compatibilizo essas duas vertentes? Eu compatibilizo, certo? Estabelecendo a classificação indicativa. Beleza? Essa é o posicionamento da ADI 2404. Então, o Ministério da Justiça não poderia fazer um despacho dentro de um processo administrativo determinando a retirada de veiculação desses filmes. Por quê? Porque estaria ofendendo a classificação indicativa. Estaria ofendendo a liberdade de expressão. Vejam o que diz o ECA, artigo 74, sobre essa questão. O poder público, através do órgão competente, nesse caso o Ministério da Justiça, regulará as diversões e os espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendam, locais e horários que a sua apresentação se mostre inadequada. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar em lugar visível e de fácil acesso à entrada do local de exibição informação destacada sobre a natureza do espetáculo, a faixa etária especificada no certificado de classificação. Cada filme ou peça de teatro ou apresentação recebe a certificação de classificação etária, realizada pelos órgãos do Ministério da Justiça. Então vejam, a classificação etária é uma recomendação, ela não serve de licença, não serve de autorização e muito menos de censura. Outro ponto interessante, olha o artigo 135. Toda criança e adolescente terá acesso às diversões e aos espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Se a criança está tendo acesso algo que não é classificado de acordo com a sua faixa etária, tem uma falha. Ou o Ministério da Justiça classificou de modo errado, ou então a família não fiscalizou. Veja que a culpa não é do Danilo Gentili, a culpa não é do Fábio Porchat. Você pode ser contra o Danilo Gentili, não gostar do humor dele, eu não gosto, não gostar das posições políticas dele, nem quando ele foi contra, nem quando ele foi a favor. Tudo bem. Posso até apoiar você em várias. Mas agora, nós estamos falando de direito aqui. Estamos falando de questões jurídicas e pegando a vida, na prática, a vida como ela é, né? E trazendo aqui para o direito, porque é isso que eu faço aqui, ensinar vocês, discutir aqui questões jurídicas, questões da vida nas discussões jurídicas, né? Trazer as discussões da vida para as questões jurídicas. Então vejam, a questão é a classificação indicativa. E eu trouxe aqui para vocês, ó. Olha aqui que interessante. Esse foi um print que eu fiz ontem, certo? No dia 15 de março, lá no Netflix, fui ali, tá lá, ó, a classificação indicativa ali no azul ali que eu estou destacando é 14 anos. O filme é de 2017, não é nenhuma novidade o filme. E a classificação tá lá, um quadradinho ali mostrando que é 14 anos, certo? Hoje, o que aconteceu hoje, dia 16? Hoje, dia 16, depois de alegação de censura do Ministério da Justiça e também dessa acusação de crime, de apologia a crime, a classificação indicativa do filme com o Fábio Porchat foi alterada. E ela foi alterada para 18 anos. Certo? Beleza. Para a gente finalizar essas discussões, para a gente finalizar esse caminho. Pessoal, muita atenção. Cuidado com isso. O fato de um filme trazer algum tipo de violência, algum tipo de crime, não vai significar jamais que é uma apologia. Ou na maioria das vezes não vai significar como nesse, não está significando. Senão, filmes que mostram estupro estariam, por exemplo, fazendo apologia ao estupro.
E não é isso, é ficção. Isso é um elemento importante para a gente entender. Outra coisa importante, o Ministério da Justiça, por apelo dos seus correligionários, por apoio da família, por apelo das pessoas de bem, por apelo da sociedade que precisa de moral e bons costumes, ele pode censurar alguma obra, ele pode determinar a retirada de alguma obra? Não tem nenhum poder para isso e fez isso de forma inadequada, tanto que muitas plataformas disseram que não iriam cumprir porque isso era censura, e estavam corretas. Não, porque é censura explícita. Ofende o artigo 5º, inciso 9 da Constituição, que estabelece a liberdade de expressão artística e científica. E por fim, qual é o que é o posicionamento do Supremo a esse respeito? O posicionamento do Supremo a esse respeito é a ADI 2404. O Supremo já se manifestou a isso, não tem conflito quanto a isso. O Supremo já disse que a liberdade de expressão artística e a proteção da criança e adolescente são compatibilizadas pela Constituição, pela classificação indicativa que está prevista tanto na Constituição quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se houve uma falha, houve, ou de quem liberou ou poderia vir a liberar a classificação indicativa para 14 anos e daqui a pouquinho a sociedade entendeu, ou pelo menos apelou agora para questões políticas para trocar essa classificação para 18 e foi trocado. Ou então houve um erro de, se o meu filho viu isso e eu não sabia, houve um erro meu, que não viu o filme que ele estava vendo e que não atentei para a classificação indicativa. Então veja. Ou então o Ministério da Justiça deixou uma classificação indicativa errada ser realizada. Então esse é o ponto, essa é a ideia. O Supremo já se manifestou aqui na ADI 2404. Tem um outro posicionamento do Supremo que deixa muito claro isso. Decisões reclamadas que restringem a difusão de conteúdo audiovisual, em que formuladas sátiras a elementos religiosos inerentes ao cristianismo, ofensa à autoridade de decisão proferida pelo Supremo nos julgamentos da ADPF 130 e da ADI 2404. Aqui era uma discussão que falava de decisões judiciais, né, que estavam sendo determinadas para retirar conteúdo audiovisual porque tinha sátira contra o cristianismo. Então o pessoal aí que é cristão, galera cristã, eu sou cristão, entrou com uma ação para que retirassem esse conteúdo audiovisual porque era ofensivo à sua fé, etc, etc. Gente, liberdade de expressão, liberdade de manifestação. Eu vou falar o que eu quero, eu sei que eu posso ser responsabilizado e vou ouvir o que eu quero e o que eu não quero. Aí eu seleciono, eu não quero ouvir isso, deixo de ouvir. Eu quero ouvir isso, continuo a ouvir. Liberdade de expressão, liberdade de manifestação, artística, científica. Vamos saber conviver com isso, senão é só tudo o que eu quero. O que eu quero pode, o que eu não quero não pode. Calma aí, certo? Então vamos pensar nisso. Então vejam, o Supremo já se posicionou quanto a essa questão de liberdade de expressão e a questão envolvendo algum conflito entre valores, por exemplo, de proteção da criança e adolescente ou então em valores religiosos. Na ADPF 130 e na ADI 2404, beleza? E agora, em 2021, numa reclamação, na reclamação 38.782, se posicionando sempre no mesmo sentido. Exatamente do que? Temos a liberdade de expressão e temos, no caso de crianças e adolescentes, a classificação indicativa. O que protege a criança e adolescente é a classificação indicativa e o papel do Estado e da família no estabelecimento e no cumprimento da classificação indicativa. É muito importante entender isso. Espero que tenham gostado desse Explica aí para MS e a gente volta no próximo debatendo mais um assunto, talvez polêmico ou não, que esteja aí em destaque nas redes sociais. Valeu, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu.